Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Quem fala com vocês é o pastor Diogo. Estamos aqui em mais um culto de ensinamento pela Igreja Primeiro Amor de Deus. Rádio também Primeiro Amor de Deus, que estamos aí ao vivo no YouTube. E agora a gente vai vir com os ensinamentos sobre como conduzir, realmente a Igreja de Cristo, como a gente fazer a organização dos cultos evangélicos. Muita igreja não ensina, mas aqui faz parte do nosso conteúdo de ensinamento do canal, este ensinamento. Então hoje vamos iniciar como você ser um bom dirigente ministerial. Aleluia. Porque muitos ele é dirigente de igreja, às vezes o pastor colocou ali, às vezes é um presbítero, às vezes você seja o próprio pastor da igreja e esteja dirigindo. Mas você sabe que tem uma forma de dirigir com qualidade, Nós que já tivemos duas igrejas, e tivemos também alguns problemas com isso, e Deus abriu a nossa mente para que tenha uma solução para isso, e estudando muito, analisando, conseguimos chegar numa solução. Porque há muito dirigente que ele acha que é somente abrir o culto e ir conduzindo tudo e já era, não. O dirigente ele tem que estar conectado ao espiritual, ele tem que estar com os cultos organizados. Talvez se você tenha algum problema de memória para decorar algumas coisas, eu aconselho você a anotar tudo aqui no aparelho celular. Anotar, às vezes, numa folha de caderno, na programação. Um dos erros que os dirigentes, vejo muitos dirigentes de igreja fazem é falar excessivamente. Mas, pastor Diogo, não tem que pregar a palavra. Irmão, quando você está numa posição de dirigente ministerial, você tem que entender que você tem ali pessoas que vão ali ter suas oportunidades, ou não são somente suas oportunidades. Se for uma igreja que já tem as pessoas programadas certo, o culto de louvor, que tem, na verdade, o grupo de louvor, tem o grupo dos varões, tem a oportunidade para um irmão, para um convidado, tem um tempo para o pregador. O dirigente ele tem que ter tudo isso de qualidade. Às vezes, uma oportunidade ou outra, o dirigente ele pode falar, mas ele não pode falar excessivamente. Já vi dirigentes, após uma oportunidade, ele falar quase meia hora. E o culto acabar terminando muito mais além, porque ali às vezes a pessoa foi falando. O dirigente, um dos erros também do dirigente, ele tem que saber olhar o público. Talvez o dirigente esteja falando muito e sem um discernimento espiritual, seu entendimento, e a igreja está ficando cansada, está ficando esgotada com o que ele está falando. Ele precisa observar no rosto dos irmãos como eles estão recebendo aquela mensagem. Não estou falando para adulterar a Bíblia, para adulterar uma mensagem amorosa, irmão, não. É pregar realmente o verdadeiro evangelho, mas porém é saber trabalhar e organizar oportunidades e tempo. Já vi igrejas que eu já congreguei perder muitos membros por conta do horário. Eu tive uma igreja que congregava que uma pessoa estava indo firme, estava para ser batizada, o culto terminava às 9. Esse dia o culto terminou 10h10 da noite, muito mais tarde. As pessoas chegou 11 horas de casa e o marido dela não era evangélico, acabou gerando uma grande confusão, Tendo que aquela pessoa falou: não vou mais aos cultos porque eu pensei que era um horário, é outro, e as pessoas acabam até atribuindo a culpa a Deus. Fala: pensei que Deus ia salvar meu casamento, mas essa coisa piorou. Mas o dirigente, o pastor que estiver à frente do culto, dirigindo, ou um presbítero, ele tem que ser cuidadoso nesses detalhes. Uma certa feita, após o pregador ter pregado a palavra, era um senhor já bem de idade. Então o dirigente, ele foi lá, passou o microfone pro pastor, pro dirigente na época, e ali ele abriu o celular e começou a falar totalmente fora do contexto sobre uma casa que o filho tinha comprado, e começou a falar, e eu observando aquela cena, eu falei, meu Deus, não encerrou o culto. Os irmãos são dispersos. O assunto não é nem sobre a palavra de Deus. Eu já estava quase chamando a atenção do pastor, mas por respeito eu não chamei. Por respeito, por ser um cargo maior como eu não chamei. Eu fiquei só observando aquela cena, o cara com mais de 10 minutos falando de um assunto
não tem nada a ver, um testemunho pessoal dele, né? E assim que ele tinha acabado de entregar. Então, o dirigente tem que tomar cuidado com isso. Ele tem que ser muito cuidadoso, porque a palavra de Deus diz, até que está aqui no versículo, 1 Coríntios 14, 40, para que faça tudo com ordem e decência, 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz, né? Você que é dirigente, será que você está errando nesses requisitos? Porque um culto mal conduzido pode ser um motivo da sua igreja estar se esvaziando dia após dia. Agora vamos ao outro assunto. Você que tem uma igreja e quer fazer a expansão do seu ministério. As coisas de Deus, ela tende a crescer. Paulo mesmo, ele pregava numa igreja, ele pregava, na verdade, chegava em uma cidade, pregava ali o evangelho, e ali, com as pessoas que iam se convertendo, conhecendo a Cristo, ele ia formando uma igreja, treinava alguém para ficar à frente daquele ministério, depois ele viajava para outro lugar e ali instituía da mesma maneira uma outra igreja. Tinha lugares que ele foi expulso, que ele não pôde nem fazer isso, né? Mas, porém, para você hoje poder expandir uma igreja, você tem que estar com a cultura da sua igreja totalmente estabelecida. Tem que estar sabendo o que é a cultura, qual é o padrão da igreja, né? Não sua, mas que Deus entregou para você. Qual o padrão? Que uma igreja ela não é criada. Uma igreja ela é nascida no coração de Deus. Qual o padrão que Deus desenhou no seu coração, pediu para você, pastor, presidente, anjo dessa igreja, fazer? Você vai estabelecer. Quando estiver pronto, você vai investir em treinamento. A nossa igreja ela treina muitas, né? A gente faz muito treinamento espiritual. Treinamos pessoas a orar, a ter uma vida com Deus, a ter a sua comunhão, a buscar o Espírito Santo, a guerrear com as próprias guerras, né? Nós focamos muito no treinamento, né, nos nossos cultos, principalmente dessa parte, porque quem quer fazer um ministério expandir tem que ter pessoas treinadas, pessoas crescendo espiritualmente, né? Esse dia 2 obreiros foram ungidos em nossas igrejas, né? E a gente está preparando essas pessoas para poder mais à frente dirigir ministérios. E aí a expansão é feita com qualidade, tendo a igreja sede já com seus membros, já com pastores, já com evangelistas. Você pode tirar um evangelista, um pastor para um outro local onde Deus vai guiar, porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo, e montar este local, montar já essa igreja, né? Eu já vi muitas igrejas errando no meu tempo, né? Nesse tempo que eu estou no evangelho, como pastor, né? Muitos vêm em mim pedir consultoria de como fazer, às vezes, crescer uma célula, crescer um culto no lar, crescer um ministério, expandir ele, né? A gente já teve 2 igrejas já, né? Uma no suburbano e uma no Paulo dos Abreios, e também tivemos outra igreja, uma na Recanto Paulistano e outra também ali, a mesma no Paulo dos Abreios. Mas essas 2 igrejas aí, e soubemos entender que é necessário o preparo de pessoas. Nesse tempo eu conheci uma igreja que ela tinha, olha só o hall de membros, tinha entre 4 e 5 pastores, 3 evangelistas, 6 a 7 obreiros. E essa igreja ela só tinha realmente uma sede. Só que não tinha o que? Trabalho suficiente essa pessoa, que é o pastor, o presidente tem que saber usar essas pessoas e separar um serviço para cada. Porque essas pessoas com o tempo foram morrendo espiritualmente, por quê? Porque o pastor não soube conduzir essas almas. Se sua igreja está com muitos pastores, muitos obreiros, está na hora de colocar esse povo para trabalhar, colocar projetos na mão dessas pessoas, abrir outros ministérios fora a direção de Deus e colocar para trabalhar, porque a água parada lá da dengue. Pessoas que estão paradas com carga eclesiástica acabam se esfriando, porque essas pessoas devem estar a todo momento conectadas a projetos. Amém, meus irmãos?